Acompanhávamos então a reportagem feita por Mavil de Vunge sobre o cancro da próstata, né? E ouvíamos então alguns depoimentos dos nossos internautas, né, quanto ao tema em destaque. E para então, né, nos ajudar a entender melhor os fatores de risco, os sintomas, a prevenção, os tratamentos disponíveis, temos o prazer de receber o Dr. Avelino Jeremias. Doutor Avelino, muito bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pela recepção. Sou muito feliz por estar aqui hoje e partilhar com todos os radiovintes, internautas sobre o tema câncer da próstata. E também aproveitar já desejar um feliz mês azul, né, laço azul, que simboliza a luta contra o câncer da próstata. Olha, nós é que agradecemos então por ter aceito o nosso convite, né? Obrigado. Olha, doutora Avelino, nós hoje estamos a falar sobre um tema bastante importante, né? Já que o mês é dedicado, né, à conscientização da luta contra esta mesma doença. Nós antes gostaríamos que o doutor então desse uma nota introdutória para situar os nossos ouvintes sobre o que nós estamos aqui a falar, sobre o que é a doença propriamente. Bom, a princípio, parabenizar pela reportagem que acabamos de ouvir agora, que foi muito bem elaborada, tocou de tudo um pouco nos pontos mais importantes sobre o câncer da próstata. E o que nós temos a dizer como nota introdutória é que, em primeiro lugar, o que é a próstata? Precisamos, em primeiro lugar, saber o que é. É um órgão exclusivo para o gênero masculino, ou seja, as mulheres não têm a próstata. E ele está localizado logo abaixo da bexiga, né? E por ela atravessa a uretra e por ela se unem os cordões seminais, que são os ductos eferentes, os notos da ejaculação. O espermatozoide vai sair do testículo e vai ser conduzido por intermédio desses canais, que são os ductos deferentes, e vão levar esse conteúdo para a próstata. Ali dentro da próstata eles vão se juntar com outro conteúdo, que é o líquido prostático, que é o esperma, que é o volume líquido que é observado, e ali no ato da ejaculação juntos poderão ser expelidos para fora através da uretra em direção ao canal vaginal. Portanto, esta glândula, essa próstata, ela é muitíssimo importante, porque, como eu disse, ela é responsável pela produção do esperma. O esperma é o líquido onde o espermatozoide vai se incorporar, né? E ele terá o objetivo de proteger o espermatozoide, terá o objetivo de nutrir o espermatozoide, dar a vitalidade para que no ato da ejaculação ou no ato da fecundação o espermatozoide tenha a capacidade de aguentar a flora bacteriana da genitália feminina ou da vagina. Também tem a capacidade de enfrentar a acidez vaginal. Então, essa força, essa nutrição só acontece graças a este produto que é produzido na glândula prostática, ou propriamente na próstata. Então, o que acontece? Algumas vezes existe uma formação de células de forma anormal na próstata, né? As células vão se multiplicar, vão ter uma mutação genética cujo padrão de reprodução é totalmente alterado. Então eles vão se reproduzir de forma inadequada, de forma desorientada, e vai fazer com que aumente o tamanho desta próstata e algumas das vezes até mesmo chegando a ocluir o canal uretral. Como eu já disse, a uretra ou seja, a uretra atravessa a próstata. Então, se essa próstata aumentar de tamanho, criar uma proliferação anormal de células, ela pode simplesmente ocluir a via urinária através da passagem da uretra ali no seu interior. Então, bem, é deste jeito que funciona e é isso que é o câncer da próstata. Exato. De lembrar que aqui diferenciar o que é um câncer e o que é uma hiperplasia prostática.
De referir que existem várias anomalias que podem ocorrer na próstata, né? Começando das mais simples, uma prostatite, que pode ser por uma infecção bacteriana ou viral, vai provocar ali uma prostatite e depois pode se recuperar. Existe também uma hiperplasia prostática, que já é uma alteração benigna da próstata, no qual ela pode simplesmente aumentar o seu tamanho, o seu volume, mas não vai criar grandes danos e é facilmente reversível, principalmente quando é diagnosticada com urgência. Agora, o câncer da próstata é um estado em que já há claramente mutação genética das células e que a proliferação, crescimento destas células já é de forma maligna. O termo câncer já se refere a maligno, né? Então, ali neste ponto que é o ponto crucial, que é o nosso tema câncer da próstata, a pessoa pode ter certos riscos acrescidos, porque o foco não será apenas a próstata, porque uma pessoa com câncer, ela pode ter múltiplos cânceres disseminados no seu organismo por intermédio das que chamamos metástase, né? As células podem se difundir por todo o organismo através da circulação sanguínea, e em cada ponto onde eles forem colocados, onde eles forem parar, pode aí também desenvolver um outro câncer, e já é uma questão um pouquinho mais complicada. Bem, olha, ouvimos então os nossos internautas há pouco na reportagem, né? E um deles disse que quando é detectado na fase inicial, né, há probabilidade de cura. O que é que o Avelino tem então a dizer sobre esta afirmação? Bom, a probabilidade de cura, quando diagnosticada de forma precoce, é aproximadamente de 95%. É a então, probabilidade de cura. Probabilidade máxima. Muitíssimo então, alta, certo? É um ponto positivo, né? Muito positivo. O grande problema consiste na questão da nossa cultura, porque o câncer da próstata, assim como qualquer outro câncer, infelizmente são assintomáticos por muito tempo. O que significa que os sintomas vão apenas aparecer numa fase tardia, ou seja, numa fase em que já há alguns estragos começando a ser feitos, né? E a pessoa vai ser portadora do câncer da próstata por muito tempo e não vai saber. Só vai conseguir identificar já na fase final. Ali já não há um diagnóstico precoce, né? Porque já tem danos. Então, ali vem o fator preventivo, né? Sabemos que, já foi muito bem dito na reportagem, as idades que começa já a ter o alto risco de aparecimento, começa a partir dos 45 anos. Só a partir dos 45 anos? Apesar de que atualmente já há registros de pessoas com câncer da próstata desde dos 30, 29 anos. Certo? Então a tendência já tende a baixar um bocadinho quanto à idade. Mas a partir dos 45 anos de idade é crucial que qualquer homem, né, comece a fazer o rastreio para poder prevenir o aparecimento ou então prevenir a complicação. Nesse caso, se encontrarmos o diagnóstico precoce, será bem melhor, e a chance são de, como já falei anteriormente, 90% a 95% de recuperação. Bem, e uma das doutoras afirmou também que há pacientes, né, que se recusam em fazer o diagnóstico do toque retal. E um dos nossos internautas afirmou, mas vocês aceitam outras coisas, mas para um diagnóstico ainda há receio. O que é que o doutor tem então a dizer quanto a esta situação? Parece engraçada, mas também é bastante preocupante. Em primeiro lugar, falar como homem e depois como médico. Está à vontade. Bom, como homem, realmente bem desconfortável. Acredito que... Mas nós, as mulheres, também vamos ao ginecologista e há... Olha, nós fazemos... Há vários exames de ginecologia que também não são tão agradáveis, são desconfortáveis, mas saúde em primeiro lugar, o resto não tem pressa, né? Isso, só vendo a estatística consegue já notar que as mulheres têm uma frequência de visita ao ginecologista em relação aos homens. Nós desleixamos. É muito difícil encontrar um homem que já teve uma consulta de ginecologia ou de urologia, só consulta de rotina. Se um homem vai para o urologista, é porque ele já tem algum problema. Já tem, sim. Dificilíssimo, é muito difícil. Isso acontece porque as mulheres já têm essa mente preparada,
E por que elas têm essa mente preparada? Porque é mais fácil haver anomalias ou doenças do fórum ginecológico em relação a doenças do fórum urológico. Ou seja, será que também é por conta daquilo que o doutor falou anteriormente, que quanto à questão do diagnóstico, porque são doenças que só você sente os sintomas mais tarde, será que também está relacionado? está sim relacionado, né? Porque durante muito tempo você não vai sentir nenhum incômodo, vai viver normalmente, vai ter uma vida normal, até você vai ter atividade sexual normal. Isso e não vai pensar que está tudo bem. Está tudo bem, claro, vai pensar que está tudo bem. Mas o fator é que gera mesmo um desconforto, ainda que alguns homens tenham tido já começar a ter os primeiros sinais e sintomas, ainda assim já gera um desconforto em procurar um urologista só pelo procedimento que por nós já soa estranho, né? Vai fazer um toque retal e como estou a falar como homem, né? Então gera um desconforto tal que os homens apoiam-se nele para dizer, tá, se calhar vou próximo mês, quando piorar vou, né? Então a tendência vai ser sempre essa, adiar, ou então se calhar esperar, depois isso vai passar. Mas agora, quando estiver já num nível maior, assim, tipo, já não dá mais para ter que suportar, ali ele sim vai reportar o caso e sem outra escolha vai ter que ir mesmo a um urologista, infelizmente tarde. Porém, como médico, já quero desencorajar esse tipo de pensamento, né? Porque, tal como dissemos e tal como acabou de reforçar aqui agora, o diagnóstico precoce é a chave. Então, nós não podemos esperar que apareçam os sintomas quando já sabemos que na fase inicial não vai ter sintomas. O recomendado é que todo homem, estamos a dizer todo homem, sem exceção, após os 45 anos de idade, deve pelo menos uma vez em cada 6 meses fazer uma consulta de rotina para fazer o rastreio. Principalmente aqueles homens que já têm um fator de risco, que se calhar depois, ou talvez a gente possa falar sobre quais são esses fatores de risco. Bem, olha, é um tema bastante importante, né? E que também carece muita atenção. Muita atenção por quê? Porque é o que o doutor disse, né? Há homens que só se preocupam quando então já está numa fase bem mais preocupante. Então há necessidade de também fazermos uma rotina, uma consulta de rotina, né? Porque é para poder saber se está tudo bem conosco e essa coisa toda. Mas um dos nossos internautas também afirmou, doutor, que a raça negra é mais propensa a ter este tipo de doença, a ter o câncer da próstata. Afirma? Infelizmente sim. Por quê? Eu fiquei também com dúvida quanto a essa questão. Por que a raça negra? Não só o câncer da próstata, mas a raça também negra tem propensão à maior parte dos cânceres. Isso é pela natureza, sim. Isso é pela natureza das nossas fibras musculares, da nossa composição. O indivíduo da raça negra tem maior propensão a desenvolver cânceres. E infelizmente, tanto câncer da próstata, câncer da mama, câncer do colo do útero, qualquer tipo de câncer, infelizmente. Isso por conta da nossa anatomia mesmo, anatomia dos homens negros. A anatomia é a nossa histologia. Então nos dá esse fator já predominante, né? Infelizmente. E também temos riscos, por exemplo, nós indivíduos da raça negra temos riscos de desenvolver a hipertensão arterial em relação a indivíduos da raça branca. Essa é a questão, né? E será que também questões sobre o histórico familiar também é uma das causas do câncer da próstata? Ou fatores genéticos, né? Se assim podemos considerar? É sim. O primeiro fator é esse que acabamos de falar, né? Indivíduos da raça negra têm já um fator de risco alto, porque as estatísticas mostram que a incidência de câncer da próstata em negros é maior em relação a indivíduos da raça branca. Tá? E indivíduos da raça branca até podem ter a hiperplasia benigna da próstata, mas a transição para o câncer é um pouquinho mais raro em relação a homens. E nós aqui, os negros, nós homens negros, infelizmente temos o câncer da próstata como um dos cânceres, ou mesmo o câncer com mais incidência de todos
né? É o mais comum, é o que mais aparece. A maior parte dos cânceres registrados em homens é câncer de próstata. É bastante comum. E outros fatores de risco, tal como falou, é história familiar, né? Se o indivíduo tem um parente próximo, pai, tio, irmão, com câncer de próstata, ou seja, a probabilidade de ele também desenvolver é bem maior, porque existe um fator genético associado, né, a este câncer. Existe um fator genético, sim. Mas não significa que o facto de eu não ter nenhum parente ou algum parente que tenha o câncer da próstata significa que eu estou livre a 100%. Não é isto. Pois é. E quanto à proteção? Quanto à proteção, um dos nossos internautas falou durante a reportagem que acompanhávamos, né, que a prática da atividade sexual, de certa forma, também ajuda. E eu gostaria, então, que o doutor desse o seu parecer ou explicasse melhor quanto a a afirmação feita por um dos nossos internautas. É sim, muito importante a prática da atividade sexual regular, né? Regular de que forma, doutor? Regular... pelo menos 21 vezes por semana. Desculpa, por mês. 21 vezes por mês. É o recomendável. É o recomendado, porque também o excesso não é tão favorável assim, né? Tudo por excesso tem suas desvantagens, mas a prática sexual, ela ajuda a descongestionar, a manter as vias reprodutoras, especificamente a próstata, livre de substâncias ou de fatores cancerígenos. E isso já dá uma certa prevenção, uma certa proteção ao indivíduo desenvolver o câncer da próstata. E normalmente quais são os primeiros sinais, né, ou os sintomas do câncer da próstata? Bom, como já disse, na fase inicial o indivíduo não vai ter absolutamente nenhum sinal. Sim, é assintomático, certo. Então, quando começar a haver algumas complicações, pode começar por alguns sinais mais simples e depois desenvolver para outros sinais um pouquinho mais extraordinários. O doutor pode aqui dar alguns exemplos de sinais só para então os nossos internautas poderem ter noção de quais são esses sinais e também é um alerta, né? Exato. O indivíduo pode ter nictúria. Nictúria é uma situação em que ele vai ter frequência constante em urinar, principalmente de noite. Ou seja, nictúria é mesmo de noite. O indivíduo vai urinar constantemente. O problema é que quando urina, ele vai ter apenas algumas gotinhas e depois já sente o alívio, né? Não vai ser uma urina normal, como se alguém bebeu bastante água e vai urinar. É um pouquinho, mas ele vai ter essa frequência constante, né? Outro sintoma que também pode aparecer nessa fase é a alteração do jato urinário, né? Em condições normais, a urina vai, né, sair da uretra de forma linear, né? Uma linha contínua. Já na presença do câncer da próstata, primeiro, ele pode ter um jato muito fino ou pode ter um jato muito fraco, leve. Quer dizer, o indivíduo está a urinar, está a exercer esforço, né, para poder eliminar a urina, mas ainda assim a urina vai sair num jato muito fraquinho e vai ficar mais tempo lá a esperar que termine. E também pode haver alteração na forma, né? O jato, em vez de ser um jato linear, pode aparecer múltiplos jatos, assim, em forma de gotejamentos diversos. O indivíduo também pode ter o jato em forma de parafuso, né? Quer dizer, a urina vai sair enrolada. Isso significa que há alguma alteração na via uretral. Pode ser uma obstrução que pode estar acontecendo devido à compressão da própria próstata. Mas, em casos mais evoluídos, o indivíduo pode até ter ejaculação sem saída do sêmen. Isso vai ser uma ejaculação retrógrada, porque o espermatozoide, em vez de sair pela uretra, ele vai retornar para a bexiga. Em alguns casos, o indivíduo pode ter hematúria, que é presença de urina com sangue. Pode ter, por exemplo, ejaculação com sangue, presença de sangue no espermatozoide.
no ato da ejaculação. E depois também pode ter outros sinais que são associados à metástase, conforme eu fiz referência anteriormente. Né? Algumas células podem estar já se disseminar para outros sítios e vai provocar múltiplas dores na região, pélvica, né? Com predomínio a dores no fêmur, dores musculares na região pélvica. Muitas das vezes o indivíduo pode também apresentar sintomas de falta de apetite, pode também apresentar problemas já de anemia, porque provavelmente algumas células de sangue vão se reproduzir com bastante dificuldade, o que é muito comum em indivíduos com qualquer tipo de câncer. Vai apresentar emagrecimento progressivo e vai ser um quadro em que progressivamente a pessoa vai perdendo a sua vitalização, e que é característica de todo indivíduo com um câncer. E como é que, ou seja, o estilo de vida, né, e a dieta também, de certa forma, podem influenciar o risco de desenvolver o câncer da próstata? Influenciar, sim. Tal que um dos fatores de risco é o sedentarismo. Um dos fatores de risco que não mencionei anteriormente. Também influencia. Influencia, sim. Significa que uma prática de vida saudável, exercícios físicos ajuda bastante. É um fator de prevenção, né? E a dieta também tem muito a ver, porque existem alimentos e bebidas que são cancerígenas, que, por exemplo, as pessoas que até ouvi também na reportagem ali, alguém a referir, o tabagismo, sim, o alcoolismo também. O alcoolismo também são alimentos que têm bastante elementos cancerígenos. E as pessoas que têm o consumo desses elementos podem ter também um fator de risco acrescido. Então, o abandono disso é fator de prevenção, né? Exato. E existem alguns alimentos também que são bem importantes, né, de aqui referir, como por exemplo o tomate, que é um alimento rico em vitamina A. Ele ajuda a eliminar os radicais livres, que são os precursores das células cancerígenas, né? Os homens devem consumir bastante tomate, principalmente de preferência tomate maduro, e se for verde, né, ou seja, tomate cru, né, seria até bem melhor. E também, não abusivamente, né, mas o jindungo também é um bom fator anticancerígeno, né, porque também é muito rico em vitamina A e tem todos esses fatores que o tomate também tem, e até a dobrada. Também o uso do gengibre, o chá de gengibre também ajuda bastante, é um anti-inflamatório, um analgésico, é um anti-agregante plaquetário e também é um anti-cancerígeno muito potente. Então colocamos esses elementos na nossa dieta constantemente, o uso de alimentos de origem natural, as verduras, as proteínas. Isso também ajuda, né? Em vez de utilizarmos os produtos industrializados, substituirmos por esses que são produtos naturais, vai de certo modo proporcionar, sim, um estilo de vida bem melhor e mais saudável. Isso é bom. Fora então as recomendações deixadas pelo Dr. Avelino. Atenção, estimado internauta, porque é uma doença que carece de muita atenção. E homens, né? Vão lá fazer o diagnóstico, não fiquem com receio. O doutor aqui já fez menção sobre esta questão. E, doutor, com que frequência os homens devem realizar então esses exames, né, de rastreio? Isso depende muito dos fatores associados ao indivíduo. Certo. Né? Se for um indivíduo comum, normal, não tem história familiar, não tem os fatores de riscos que mencionamos, não é alcoólatra, não é tabagista e não tem vários fatores de risco, então é recomendável que depois dos 45 anos de idade, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por certo. mês. Agora, se for um indivíduo que já tem história familiar, alguém próximo, né, e já tem alguns outros fatores associados de risco, sedentário, obeso e tem outros fatores de risco, a este indivíduo, a rotina deverá ser um pouquinho mais extensa, pelo menos 2 a 3 vezes por ano para fazer o rastreio, sim. Mas, doutor, falou aqui sobre o histórico familiar. Há pessoas que se calhar têm um histórico familiar, mas desconhecem, né? E será que é recomendável que também façam os exames de rotina?
Exato, é assim recomendado. É, né? É, Pois né? é. A estas pessoas que têm um fator de risco e desconhecem, pelo menos uma vez, né? Para poder saber se há ou não. Né? Porque se ele não sabe, claro que ele não terá que ter uma rotina, né? Não vai ter que fazer 2, 3 vezes por mês, porque ele não sabe se tem o fator de risco. Então, pelo menos uma vez, isso já ajudará a identificar se haver, ou se possivelmente o indivíduo tenha o câncer numa fase precoce. E será que existem, então, novas tecnologias ou exames que ajudam a diagnosticar a doença de forma mais precisa? Existem sim novas tecnologias, existem exames que até nem são tão invasivos, mas o mais acessível, o mais barato e o mais rápido, o mais eficiente é o toque retal, desgraçadamente. É o primeiro. Sempre que o indivíduo tiver a fazer uma consulta de urologia naquela idade, é obrigatório, é mandatório que tem que se fazer o toque retal, porque a partir do dedo, o médico ele tem o seu tato já apurado para poder sentir a superfície normal e anormal da próstata. Não custa, não tem custo algum, né? O médico vai utilizar uma luva própria para isso, vai utilizar um lubrificante próprio para isso e inclusive o lubrificante, alguns deles já vêm acompanhado com anestesia para reduzir o atrito, para reduzir a dor, o desconforto. Ele vai colocar o dedo no reto, né? E vai poder promover, ou vai poder apalpar ligeiramente a próstata para sentir como é que é a consistência, se há alguma irregularidade, para a superfície toda da próstata, se tem aumento de tamanho ou não. Então isso é menos custo, né? Agora, após esse rastreio, se diagnostica que há alguma anomalia ali sim poderemos correr para outros tipos de exames, como por exemplo o PSA é um exame que infelizmente não é muito específico. Ele não vai dizer que você tem ou não câncer da próstata, porque o PSA é um exame que apenas identifica que a próstata está doente. E como eu já disse no início, a próstata pode ter várias doenças. Pode ter prostatite, hiperplasia benigna, pode ter o câncer, ou outras doenças da próstata. E do PSA, ele só vai dizer que a próstata está doente. Está doente, sim. Ok, não vai dizer que doença que a próstata tem. E para isso teríamos que recorrer a outros exames. Poderia também se recorrer a uma ecografia, que é um exame já um pouquinho mais custosinho, né? Mas que já é possível observar que há comprovação de irregularidade na glândula prostática. E um exame um pouquinho mais caro e mais difícil de acesso é, por exemplo, uma tomografia, né? Faz-se uma tomografia, um TAC, né? O famoso TAC, faz-se um TAC e observa-se as camadas da própria glândula e já conseguimos observar a localização, o foco do câncer. Também já podemos observar se há ou não metástase ou multiplicação dessas células em outros locais. Finalmente, a tecnologia máxima que Angola pode nos trazer para identificar o câncer da próstata é a ressonância magnética, que é um exame um pouquinho mais evoluído e que também nos traz já dados um pouquinho mais claros sobre a localização, a forma, até mesmo o estádio. Já conseguimos estadiar o nível, se já está no nível terminal ou não. E também conseguimos observar com precisão as metástases, né? Conseguimos observar isso com maior precisão. Então, existem sim vários exames, mas o mais básico, que é o exame de rastreio, é o que é mais desconfortável, né? O toque retal. E quanto ao papel do médico, né, na orientação de pacientes sobre o exame de rastreio? Porque fala-se muito, né, sobre o câncer da próstata, mas principalmente no mês dedicado ao mesmo. E eu sempre falo isso para os doutores que cá vêm, né? O ano tem 12 meses, mas há um mês dedicado a esta doença, né? Mas há necessidade de se fazer campanhas, né? Não só no mês dedicado a esta doença, mas também regularmente, de forma a alertar. E eu gostaria que falasse um pouquinho sobre o papel do médico na orientação dos pacientes sobre o exame do rastreio. Bom,
O papel do médico é promover a saúde. Pois é. E isso não tem dia, não tem mês, não tem ano. Não tem ano. Todos os dias o médico deve promover a saúde. Então, a OMS estabeleceu algumas datas específicas para nos trazer a lembrança que nós temos que fazer isso. E o mês de novembro é um mês especial para nos trazer aqui uma abordagem, uma visão geral, uma reflexão sobre o câncer da próstata, seus malefícios e o que é necessário se fazer. Não é apenas uma recordação, um mês para nos lembrar, mas isso tem que ser feito todo o período, porque de janeiro a janeiro são diagnosticados milhares de pessoas com câncer da próstata em todo o mundo. Ontem estava a ler um artigo de origem brasileira que dizia que em cada 40 segundos um indivíduo é diagnosticado com câncer da próstata. E em cada 7 minutos um indivíduo morre de câncer da próstata. A nível mundial? A nível mundial. Infelizmente, os índices não são baixos, então não temos que esperar um mês para poder promover isso. O que acontece é que os serviços de urologia, né, que são mais especializados para essas abordagens, eles recebem casos já em situações tardias. E o que vai acontecer? É nessa altura, por exemplo, o indivíduo é diagnosticado agora aqui no meu centro de urologia. Então eu vou passar princípios a este paciente para que possa partilhar com seus familiares, e também eu possa diretamente passar os seus princípios para os familiares e assim fazer com que a situação dissemine-se, né? Promover desse jeito. Mas eu acredito que os canais televisivos, os canais radiofônicos, né? Os profissionais que utilizam canais YouTube, Facebook, todos os profissionais de saúde deveriam sistematicamente criar conteúdos, né, de forma a influenciar a comunidade na prevenção deste mal, né, que não acomete as pessoas apenas no mês de novembro, acomete de janeiro a janeiro, e nos parâmetros que acabei de falar há bem pouco tempo. E normalmente quando é que a cirurgia, né, é recomendada como tratamento? Certo. O tratamento do câncer da próstata vai depender muito da forma ou da evolução, né? Na maior parte das vezes, quando é diagnosticado com urgência, não precisaria, se calhar, de uma cirurgia. Ele, se calhar, precisaria de uma medicação básica, e isso poderia regredir o câncer da próstata, e, como eu já disse, as chances são de aproximadamente 90% a 95% de cura. Então isso aconteceria muito bem. Agora, em estágios um pouquinho mais evoluídos, talvez haveria a necessidade de se fazer uma cirurgia parcial, né, da próstata, remover uma parte da próstata, salvaguardando a esterilidade, porque com a ausência da próstata, o indivíduo já não vai ter, infelizmente não terá a capacidade de ter uma reprodução por via normal. Porque, como eu referi há pouco tempo, a próstata é responsável pela produção do esperma, que é importante para a preparação, nutrição e proteção do espermatozoide. Então, sem essa proteção, o espermatozoide não seria capaz de fecundar. Então, sem ela, haveria ali já um risco para a reprodução. Mas em casos mais evoluídos, sim, há retirada ou a cirurgia total, né, da próstata seria a indicação, porque estaremos a salvaguardar um bem maior. Mas existem alguns casos mais evoluídos ainda que nem mesmo a remoção total da próstata daria resultado. A essas pessoas o tratamento seria apenas tratamento paliativo, né? Porque esse indivíduo, ainda que retiramos a próstata, ele já tem metástase, já tem outros focos onde provavelmente daqui a algumas semanas, alguns meses, vai ressurgir o câncer, e com mais força. Então, esses indivíduos é desperdício remover a próstata. Em vez disso, vamos dar apenas o tratamento paliativo, né? E ali ele vai fazer o tratamento de forma sistemática, mas sabendo que já está numa fase irreversível. Se calhar esse indivíduo tem que preparar já a família de forma psicológica, preparar um ambiente saudável para que o impacto final não seja tão doloroso, mas é o caminho em que vai se chegar.
Bem, e doutor, qual é a diferença então entre a radioterapia e a quimioterapia, né, no tratamento do câncer da próstata? Exato. A radioterapia vai utilizar alguns medicamentos que são radioativos e esses medicamentos ajudam a controlar o crescimento deste câncer e ajuda a reduzir o tamanho do desenvolvimento dessas células. Já na quimioterapia, utiliza-se medicamentos com princípios químicos, né, que também são bastante agressivos, são medicamentos que têm outros efeitos adversos a outros níveis também. A pessoa que faz esse tipo de tratamento vão ter outras consequências, vão ter boca seca, vão ter queda de cabelo e outros princípios. Mas o objetivo tanto da quimio como da radioterapia é mesmo de controlar o crescimento deste câncer. E em que casos, né, melhor o tratamento hormonal é utilizado? O tratamento hormonal é utilizado, para nós não é muito utilizado devido ao acesso, né? Mas o tratamento hormonal tem exatamente a mesma indicação em que a quimio ou a radioterapia. A vantagem do tratamento hormonal é que tem menos efeitos colaterais, né? Tem menos agressividade, tem menos provoca menos danos a outras estruturas, então ele é um pouquinho mais direcionado apenas à própria próstata. Então seria o mais indicado, né? Seria o mais indicado, mas aqui infelizmente nós não temos um acesso muito eficiente a este tipo de tratamento aqui ainda no nosso país. Bem, falou um pouquinho sobre os efeitos colaterais, né, da cirurgia, né, sobre o procedimento cirúrgico. Os riscos, né? Mas nós gostaríamos então falar sobre quais são os possíveis efeitos colaterais do tratamento para o câncer da próstata. Depende da técnica. Depende, né? Começando já pelo método cirúrgico, teremos que correr risco, e muitas vezes são riscos conscientes. Temos que saber que depois a remoção a remoção cirúrgica deste nódulo cancerígeno talvez pode afetar a reprodução. Eu estaria a correr esse risco para salvaguardar um bem maior. E outro seria as técnicas mesmo de cirurgia, as questões de anestesia, todos eles são elementos sempre que devem ser avaliados em risco-benefício, né? Por exemplo, eu coloco o indivíduo sobre uma anestesia para fazer uma cirurgia e de repente o organismo do indivíduo reage mal à anestesia. É um risco, por esse motivo é que toda e qualquer cirurgia feita tem que ter um termo de consentimento. O indivíduo que vai passar pela cirurgia ou o parente responsável terá que assinar um termo de consentimento de que ele aceita correr esses riscos, né? E que o objetivo, claro, é que a coisa dê certo, né? Mas não está obstante disso ocorrer alguns erros. Pode sim ocorrer só no ato da cirurgia e como consequência da cirurgia também pode ter outros riscos que referi há pouco tempo, como por exemplo a esterilidade, né? Também certo. É um fator de risco ou um efeito colateral, né? E quanto à disfunção erétil, é um efeito colateral comum após o tratamento também? Pode ser um efeito colateral pós-tratamento ou também pode ser um dos sintomas. Um dos sintomas certo, também. A disfunção erétil. O indivíduo com câncer da próstata, antes mesmo de qualquer procedimento terapêutico, pode também desenvolver como um dos sintomas a disfunção erétil. E quanto à psique do paciente, né? Porque nós estamos aqui a falar sobre os efeitos físicos, né? Mas a mente também é um bem precioso, né, do ser humano. E quanto aos efeitos colaterais na mente, né, na psique do paciente, a necessidade de ter um acompanhamento, como é que funciona normalmente em casos do gênero? Olha, um dos motivos que faz com que os homens não tenham, acredito que uma das desculpas, né, que faz com que os homens não tenham essas consultas de rotina precocemente são os pensamentos negativos. Ele pode pensar, e se eu
tiver, e se eu tiver o câncer da próstata, como é que o vai medo. ser? Certo? E isso tem sido o medo para, não só para a questão do câncer da próstata, mas para outras doenças. Por exemplo, as pessoas não fazem teste de HIV. Né? Nas nossas culturas aqui, africanas, especificamente angolana, as pessoas que procuram muito no hospital são apelidadas, ué, então fazer o que para o hospital? Se calhar está a procurar doença ou como é que é? Então as pessoas preferem ficar em casa, eu estou bem, né? Isso vai para o hospital quando está com alguma doença. Então a primeira questão já é psicológica, ou seja, a primeira questão psicológica que tem a ver com o indivíduo a não fazer diagnóstico ou não procurar o médico é o medo de encontrar esta doença. Esse é o primeiro problema. Depois, após o diagnóstico, claro, é uma doença, é um diagnóstico ruim, né? Não é um bom diagnóstico e só o termo câncer já é um tumor maligno. Isso pode, de certo modo, afetar muito o emocional da pessoa, né? Pois é. E vai fazer com que baixe a imunidade, porque a depressão também pode ser uma das causas de imunidade baixa. Então isso vai facilitar ainda mais o crescimento e a rapidez do desenvolvimento deste câncer. E os riscos que esse indivíduo vai ter também, que é a esterilidade, e nós sabemos que a nossa geração, ou seja, a nossa cultura africana, nós temos como castidade um dos fatores de riqueza, principalmente para os homens, né? Porque nós homens temos essa autoestima, esse machismo, saber que eu sou capaz de procriar, né? De produzir, reproduzir. Então, se você corre um certo risco de perder essa capacidade, isso é um impacto muito negativo para a psique do determinado paciente, né? Ele precisa, sim, de ter um acompanhamento psicológico, né? Se calhar há pessoas que nem um filho ainda têm e já estão a padecer dessa doença. Precisaria ter um acompanhamento psicológico, profissional, de forma a sensibilizá-lo, a reduzir o impacto sobre a saúde, porque quanto mais ele tiver com a saúde mental para baixo, maior será a progressão deste mal, porque haverá imunidade baixa. E quanto ao suporte familiar, né, que também é muito importante, que tipo de suporte os familiares podem oferecer durante o tratamento? A terapia familiar é a melhor. É a melhor, a melhor, porque dentro da família, né, dentro de casa, o paciente vai ter um equilíbrio no seu estado de humor, né, porque se ele é considerado como um rei, como pai, como o irmão, como amigo, e independentemente da sua invalidez, né, ou da sua impossibilidade, ou da sua patologia, ele continua sendo considerado da mesma forma, ou melhor ainda, isso vai fazer com que ele não sinta tanto efeito, né, negativo da doença em si. E é mesmo a família que deve contribuir de forma positiva, no sentido de fazer com que o paciente possa sentir-se bem, possa sentir que não há nenhuma mudança no estilo de vida, e isso será bom, né? Será bom tanto para a família quanto para o portador. E deve-se saber que nessas famílias, especificamente onde há câncer de próstata, qualquer um pode voltar, pode ser vítima, né? Há aquele fator familiar ligado. Então devemos tratar muito bem, devemos tratar com carinho as pessoas. E isso reduziria um impacto de um outro membro da mesma família, se posteriormente talvez desenvolver a mesma patologia, né? Ele deverá já ter uma consciência, pode ser algo normal, é importante fazer o tratamento e tudo mais. Quer dizer, de forma psicológica o impacto não será o mesmo se um outro elemento da família tiver a mesma patologia. E já que estamos aqui a falar sobre o Novembro Azul, né, o câncer da próstata, como é que as campanhas, nós gostaríamos de saber então como é que as campanhas, né, Novembro Azul ajudam na conscientização sobre o mesmo? Olá, esse mês é importante. É, bastante. É importante. Apesar de que nós devemos falar do câncer da próstata em todos os meses, mas este mês especificamente, mês de novembro, é bastante importante porque há campanhas, né, muito massivas em todas as áreas, nos serviços. O pessoal vai usando os laços cor-de-rosa, laço azul, sim, né, que já leva-nos à consciência.
nas instituições. Eu sou professor também, além de médico, eu sou professor na área de saúde, em algumas escolas privadas de saúde. E durante esse mês existem muitas palestras. Nós motivamos os estudantes a criar flyers, distribuir nas ruas, né, com uma síntese do que é o câncer da próstata, quais são as formas de tratamento, prevenção, controle, encorajar a fazer o toque retal. Então, durante essa fase aqui, há realmente uma promoção, massiva sobre esta temática, de forma a consciencializar as pessoas, e é o tema de saúde que mais se fala durante esse mês, né? Portanto, há sim objetivos cumpridos, há sim pessoas a ouvirem sobre o assunto, e em outros meses devemos continuar com a mesma promoção, né? Apesar de que o ritmo vai baixar um pouquinho, mas pelo menos boa parte da comunidade durante esse período vai ter consciência sobre isso. E quanto às prevenções, isso para o futuro, né? Porque nós temos aqui internautas de todas as idades a nos acompanhar. E já que estamos a falar de um tema bastante delicado, mas também de extrema importância, que conselhos é que daria então para homens, né? Isso de todas as idades que estão a nos acompanhar agora quanto à prevenção, garantir um estilo de vida melhor para então não ter problemas do género no futuro? Exato. Prevenção a longo prazo. Estilo de vida, isso é a chave. Isso. Estilo de vida regrado, não ser sedentário, lutar com o peso, alimentação saudável, comer bastante tomate, né? Todos os homens devem ter isso, comer bastante tomate. Eu me lembro quando era criança, eu nunca sonhei ser médico, nem sonhava que um dia seria médico na altura. A minha irmã mais velha, que era uma pessoa já muito lúcida sobre o assunto, nos motivava, nós os rapazes, a comer bastante tomate. Ela fazia sempre saladas de tomate maduro e nos incentivava: vocês são homens, têm que comer isso, né? Então a gente foi naquela inocência, comendo, e hoje tenho consciência porque que a gente tem que comer. Quer dizer, é um fator de prevenção a longo prazo, né? Então nós devemos sim adotar esses métodos. Outros fatores que já falei há bem pouco tempo, o gindungo, né? O gindungo não pode ser abusado, né? Porque pode provocar outras anomalias, pode provocar outros problemas, principalmente no estômago, por irritação, mas é um bom elemento anticancerígeno. Pois é, tem que ser consumido então de forma equilibrada, bem não? Equilibrada, sim, porque você estaria prevenindo uma coisa e causar outra, se for no exagero. E o gengibre, né? Os alimentos naturais, evitar os alimentos conservados, os alimentos industrializados. Então devemos evitar esses, né? Em resumo, é um estilo de vida mais saudável, né, que vai nos ajudar a promover a melhoria ou a prevenção a longo prazo. Bem, olha, Avelino, nós já estamos bem na reta final da nossa conversa. O tempo em rádio voa, olha, o tempo passou tão rápido que nós nem notamos e queremos então continuar a falar e falar mais sobre o assunto. Assim mesmo. Pois é, mas nós gostaríamos então que deixasse as recomendações finais, as últimas deixas e qual mensagem final, né, que o Avelino gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a importância da prevenção e não só. Bom, como palavra final, queremos primeiro reiterar que o câncer da próstata ele deve ser prevenido, né, para não ter que tratar. E sobre o tratamento também não é ameaçador, né? Existem várias formas de tratamento, principalmente o sucesso é muito maior caso for diagnosticado com antecedência ou precocemente diagnosticado. Portanto, a melhor forma do controle é mesmo a prevenção, conforme já referimos anteriormente. Então, não devemos esperar ter para não ter que tratar. E o toque retal é o exame mais importante, ou seja, é o exame principal para o rastreio. Então, não devemos ter esse medo, não devemos ter esse receio de fazer isso. Para aqueles que já têm fator de risco, muito mais ainda. Para os que não têm nenhum fator de risco conhecido,
a esses também devem o fazer, né? Pois embora a frequência não poderá ser a mesma, pelo menos uma vez por ano, desde os 45 anos de idade, fazer esse rastreio. E aqueles que ainda que tenham abaixo dos 45 anos de idade e queiram ter um controle, também são muito bem convidados a fazer isso, até porque já agora é provado que não há idade específica para isso, pode acontecer em qualquer idade. Já houve registro de pessoas com 19 ou com 29 anos, 30 anos de idade com câncer da próstata. Então, a prevenção é sempre o melhor tratamento. Pois é, né? Foram então as recomendações finais do Dr. Avelino. Chegamos então ao fim desta conversa esclarecedora sobre o câncer da próstata. Agradecemos então imensamente ao Dr. Avelino Jeremias por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Podem contar connosco em outras ocasiões. Pois Estaremos é. aqui para dar esclarecimento de acordo às nossas competências.